Olá, eu sou a Rosa Luz e esse é o Ranking dos Transfóbicos, um programa que visa expor pessoas que não pensaram duas vezes antes de promoverem discursos de ódio na internet. Para quem não sabe, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Nossa expectativa é 35 anos e discursos como o dessas pessoas que eu vou citar agora são discursos preconceituosos que contribuem para a nossa morte. Sem mais delongas, no nosso quinto lugar do ranking dos transfóbicos em 2019, temos ele, Nego do Borel. É muito louco como funciona a transfobia, né? Porque a Luísa Marilac, ela elogiou o Nego do Borel. E a Luísa, ela é uma pessoa trans. Ela falou, nossa, que homem lindo. Em vez de você aceitar esse elogio, falar obrigada, obrigado, seja o que for, né? Ele falou, você também é um homem lindo, deslegitimando a identidade dela e sendo transfóbico com uma fã. É muito louco, sabe? Não faz muito sentido. E o Nego do Borel caiu numa contradição quando ele afirmou isso. Porque, né? Quem não lembra do clipe Me Solta Porra, onde ele tá todo afeminado, nessa vibe do Pink Money, né? Que todos sabemos agora o tanto que as pessoas estão lucrando com a diversidade, com as LGBTs. Por quê? Porque o mercado tá percebendo que nós podemos ser consumidoras. Aqui que um cantor como esse faz, se veste de mulher. Acho que é bonito fazer cosplay de pessoa trans, de bicha preta afeminada, saca? Enfim, desde aquela época ele já tinha dividido a comunidade LGBT, algumas pessoas achando que ele estava só usando da nossa imagem para lucrar, outras pessoas não, achando que ele estava defendendo a nossa causa. E quando a gente vê ele sendo transfóbico com pessoas como a Luísa Marilac, a gente vê que não passa de mais um homem sendo preconceituoso. Para ele é uma simples brincadeira, mas são essas brincadeiras que matam pessoas trans, são essas brincadeiras que constroem o estigma negativo que nós temos na sociedade. Preconceito e discurso de ódio no Brasil são crimes que você só precisa pedir desculpa, né, para ser perdoado ou perdoada. É muito irônico. E o nosso quarto lugar do ranking das transfóbicas é ela, maquiadora, branca, cisgênera, classe média, privilegiada, Amanda Chon. Eu não conhecia, não conheço e não quero conhecer essa maquiadora. Se um dia me contratarem para fazer algum job e ela for a minha maquiadora, eu prefiro não ter nenhuma maquiagem, entende? Porque eu não quero nenhuma pessoa transfóbica encostando a mão na minha cara, entende? O que aconteceu com essa mana foi que no dia 8 de março, né, Dia da Mulher, ela veio deslegitimar a existência de pessoas trans no Instagram, ao dizer que não era cisgênera, que ela era apenas uma mulher. Ela não era uma mulher cis. Isso pra mim demonstra só uma dificuldade de você descer do salto e reconhecer o seu privilégio de ser uma mulher cisgênera, branca, de classe média, nessa sociedade transfóbica que mata pessoas trans e travestis. E o seu discurso contribui pra isso, sabe? Então muita gente veio falar, ai, mas ela não quis fazer por mal. Ô caralho, entende? As pessoas precisam pensar, ainda mais se você é uma figura pública, você precisa pensar 3 vezes antes de postar alguma coisa. Posicionamento importa, sabe? E se você se posiciona com discurso de ódio, tem sangue de pessoas trans nas suas mãos. É basicamente isso que tá acontecendo com a Amanda. Sangue de pessoas trans na mão dela. E o que eu acho mais louco é que se a gente for no perfil dela do Instagram, eu conheço um monte de rosto de pessoas negras, pessoas LGBTs, sendo maquiada por essa mana. Um monte de pessoas cisgênera passando pano pra esse tipo de preconceito. Eu tô só observando, eu sei quem são vocês. Ela também chegou a dizer, Feliz Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, no qual mulheres lutaram com suas bucetas. E de novo, reduzindo a identidade de mulheres à genitália, à vagina. Como se homens trans, por exemplo, não tivessem vagina, sabe? Como se não tivessem outras identidades, outros corpos que também tivessem vagina. E é por isso que eu me afirmo como travesti. Porque para muitas mulheres cisgêneros, ser mulher é sinônimo de ter buceta. E eu não compactuo com esse tipo de pensamento. Esse pensamento para mim é um pensamento transfóbico que mata pessoas trans. E é por isso que eu reivindico a travestilidade na minha existência, porque isso é algo que vocês não podem me tirar. Em terceiro lugar, nós temos uma das pessoas mais sem graças que eu já assisti, que é o Léo Lins. Ele se diz comediante, mas o que ele faz, na verdade, é ser preconceituoso e disfarçar esse preconceito com humor. Só gente otária acha engraçado o que ele faz. Não é à toa que ele trabalha na SBT. E o que ele fez foi o seguinte, ele fez um vídeo fazendo uma paródia de Trivago com Traveco. E ele basicamente colocava pessoas trans e travestis como objeto. Já procurou alguma vez travesti na internet? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Traveco facilite sua busca pela boneca ideal, pelo melhor preço.
Traveco compara o preço de mais de 700 mil travecos em mais de 500 ruas pelo Brasil de uma só vez. É só acessar traveco.com.br, digitar o lugar onde quer se encontrar, escolher o tamanho que você quer na noite, o buraco de entrada ou saída, então é só transar. Simples assim. Ele escreveu: marque aqui um amigo que usaria esse produto, hashtag Traveco. E é muito louco, porque ele reafirma esse estereótipo de que nós somos objetos. Muita gente acha que travesti significa servir ao homem, que a gente se transforma para poder ficar dando nosso cu para esses bandos de macho escroto. Quando não é o caso, existem vários travestis, por exemplo, que nem de homem gostam. E o que esse cara faz é reproduzir esse estereótipo de que nós somos objetos, de que nós somos carne e de que nós somos apenas um buraco para você enfiar o seu pau quando você tiver com tesão. É muito louco, porque a gente caiu se matando nas redes sociais, a gente cobrou esse otário e o post caiu. Ironicamente, ele fez um post fazendo uma piada entre o trans da gordura, né, da manteiga, com a existência das transexuais. Mas enfim, você tá caindo, pessoas como você que se dizem humoristas, mas que lucram com piadas que diminuem pessoas negras e pessoas trans, estão se extinguindo porque a gente não passa mais pano para pessoas otárias como você. Então esse é o nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, temos uma pessoa que eu nem chamaria de gente, mas como eu sou educada, eu vou chamar ela de pessoa, que é a tal da Damares Alves. Ela é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, o que é uma piada, né? Esse ministério. Enfim. E ela falou: menino veste azul, menina veste rosa. Se você não tá sabendo desse babado, gente, digita aí menino veste azul, menina veste rosa no Google, que você vai ver o tanto que essa mulher tosca é transfóbica. E por que ela foi transfóbica? Porque quando ela fala que menino veste azul e menina veste rosa, ela tá basicamente reafirmando esse binarismo de gênero que existe desde a colonização, como se não pudessem existir pessoas que não se identificassem com esse binarismo homem e mulher. E as pessoas não binárias, e as pessoas intersexuais, sabe? Onde a biologia encontra essa não binariedade a partir do nosso DNA, entendeu? Vocês conhecem sobre pessoas intersexuais? Pois deveriam, entendeu? Principalmente a Damares aí, que se diz ministra da Mulher, dos Direitos Humanos, ministra é o caralho, entendeu? Eu tenho vergonha de viver num país onde uma pessoa dessa tá na política, sabe? E a gente não vai deixar de existir simplesmente porque uma ministra transfóbica acha que pode falar qualquer coisa, né? Mas no fim é isso que ela quer. Ela quer causar polêmica para desviar outros focos na nossa política, né? Como, por exemplo, esse rolê das armas, como, por exemplo, o encarceramento em massa, entre outras questões. Ela falou que estávamos começando uma nova era no Brasil, né? Quando ela deu essa afirmação. Menino veste azul e menina veste rosa! O que eu acho ridículo, né? Porque essa nova era parece apenas um retrocesso e uma caça a pessoas como eu. Ela tá deliberando discurso de ódio contra a minha pessoa, contra a existência de pessoas transexuais e travestis, e ela acha que isso é bonito. No fim, ela só quer close, mas a gente vai cobrar, e a gente já tá cobrando. Se não for nessa dimensão, vai ser em outras dimensões, e aí eu quero ver onde vai estar o teu Jesus, entendeu? Quero ver se tu sustenta. E o nosso primeiríssimo lugar dos transfóbicos de janeiro até abril de 2019 é ele, Douglas Garcia. Nem sei o nome do cuzão, porque ele é tão insignificante que nem vale a pena, sabe, a gente sabe o nome desse tipo de gente. Mas enfim, Douglas Garcia, ele é um deputado do PSL de São Paulo e ele teve um discurso bastante transfóbico contra a deputada Érica Malunguinho. A Érica Malunguinho é a primeira deputada trans negra a ocupar uma cadeira na Alesp, por exemplo, aqui em São Paulo, né, casa de leis aí, ó, me representa muito, muito mesmo. E, enfim, ela tava fazendo uma fala, né, sobre a questão dos esportes, sobre um projeto de lei aí de um cara escroto que quer determinar que apenas pessoas cisgêneras podem fazer esporte, né? Mulheres trans, homens trans não podem mais fazer esporte, a não ser que a gente crie uma categoria que segregue, né, esses corpos que já são segregados, né? E tudo isso aconteceu por conta da polêmica envolvendo a Tiffany, né? A Tiffany, ela é uma jogadora de vôlei, ela é uma mulher trans e joga no time feminino aqui do Brasil. E ela marcou um ponto contra um outro time
adversário, também de mulheres, que ela estava jogando. Aí o técnico desse time adversário, né, com seu eguinho machucado, o que ele fez? Foi transfóbico e deslegitimou a existência dela, chamando ela de homem. O que levantou várias discussões que eu nem vou entrar aqui em questão, porque vocês têm que discutir com o Comitê Olímpico Internacional essas coisas. Se uma mulher trans pode ou não pode jogar num time feminino de mulheres. É óbvio que a mulher trans pode, gente, porque quando a gente faz uma hormonização, a gente muda tanto a nossa estrutura óssea quanto a estrutura do nosso músculo. E essas estruturas, elas equivalem à estrutura muscular e à estrutura óssea de mulheres cis. Então, se você está fazendo seus exames certos, se você está fazendo a hormonização correta, se o Comitê Olímpico Internacional diz que você pode jogar, caso você cumpra esses requisitos, por que as pessoas continuam sendo transfóbicas? Por que as pessoas continuam falando esse tipo de coisa, sabe? Deslegitimando a existência de pessoas trans. Esse Douglas Garcia, ele falou que se visse uma pessoa trans dentro de um banheiro, ele tiraria ela desse banheiro a tapas. Eu não estou nem aí. Eu vou tirar primeiro no tapa, depois chamar a polícia para ir levar. Porque é esse o ponto que chegou no nosso Brasil. É muito louco como são as coisas, porque depois que, ele fez esse discurso transfóbico, com certeza um monte de bicha que já comeu o cozinho dele começou a ameaçar ele na internet e dispor o fato de que ele é viado, de que ele gosta de dar o cu. E aí o que ele fez? Se assumiu gay. Então, nosso primeiro lugar é um caso clássico, gente, que é aquela famosa bicha transfóbica. Quem aí não conhece uma gay transfóbica? A famosa GGG, aquelas bichas que tem nojinho de buceta, que tem nojinho do feminino, que tem nojinho de pessoas trans também. Ele é basicamente esse cara. Por mais de uma vez, incitando o ódio e a violência, você falou que iria tirar uma pessoa no tapa de um banheiro. Você sabe que discursos como os seus matam pessoas todos os dias. Eu exijo dessa casa que abra-se um processo de quebra de decoro parlamentar por incitação ao ódio. E a resposta da deputada Érica Malunguinho, aí, gente, para esse discurso de ódio foi tão incrível, ela é tão maravilhosa porque ela sabe respeitar o espaço do outro, ela sabe falar sobre tudo. E a sociedade se assusta quando vê uma travesti que fala, porque as pessoas acham que a gente só serve para dar o cu. Então elas se assustam quando vê uma travesti falando, porque a gente sabe falar, e às vezes a gente fala muito melhor do que esse bando de preconceituoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não tô aqui querendo fazer uma caça às bruxas, até porque nós que somos as bruxas, né, nesse contexto. Eu só tô apenas fazendo uma contra-resposta a esses discursos de ódio, porque as pessoas acham que pode falar o que elas quiserem, apenas porque elas ocupam um espaço de privilégio. Porém não, estamos aqui, estamos observando e a gente vai cobrar porque a gente quer ser tratada com respeito, a gente quer existir com dignidade. Então pessoas como essas pessoas que eu citei agora precisam o quê? Tirar o cavalinho da chuva e respeitar pessoas trans, só no sapatinho.